Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, conforme prometido, eu trouxe um vídeo falando um pouquinho aí sobre as diferenças de se trabalhar com PROC-V e com PROC-H. Nesse primeiro exemplo que eu trouxe para vocês, nós vamos trabalhar com a PROC-V, tá? Algumas perguntas que algumas pessoas fazem para mim: Grazi, qual que é a diferença da PROC-V para a PROC-H? Então, a PROC-V vem da tradução de PROC de procurar, V na vertical, ou seja, procurar informações por colunas. E a PROC-H, PROC de procurar, H na horizontal, que seria buscar por linhas. Essa é a diferença do termo técnico das fórmulas. Aí eu trouxe aqui para vocês duas tabelas. Essa é a nossa tabela principal dos dados funcionais de um cliente, de um funcionário. E aí eu tenho a base de dados para eu buscar as informações aqui nela, tá? Essa base de dados, ela pode estar tanto aqui numa outra planilha, como ela pode estar aqui junto nessa mesma planilha, não tem problema nenhum. A função PROC-V vai buscar da mesma forma, tá? O que a gente tem que fazer? Qual que é o primeiro passo para poder começar a criar a fórmula PROC-V? Primeiro passo é a gente localizar a nossa base de dados e nomear essa base de dados. Então, imaginem aqui, ó, que a gente tem essa tabela, que ela inicia pelo CPF e do CPF ela traz as outras informações referente a esse funcionário. Então, nossa informação principal dessa tabela é o CPF, porque pelo CPF eu consigo trazer o nome, o telefone e assim por diante, tá? Então, eu vou nomear aqui a partir da primeira informação até a última, vou dar o nome de base e vou dar um Enter, certo? Nomeei minha base. Volto aqui na PROC-V e vou começar minha PROC-V a partir da segunda, que é o nome, para eu achar o nome da pessoa. Por quê? A informação que eu vou buscar para que ele vá até a tabela base lá e traga o nome do meu funcionário vai ser pelo meu CPF. Então, aqui eu vou fazer dessa forma, eu vou fazer igual PROC-V, né? Igual PROC-V, abro parênteses, e aí ele traz valor procurado. Valor procurado é o CPF que a pessoa vai digitar nessa célula amarela aqui para vocês. Então, eu vou clicar nessa célula amarela, que vai ser o meu valor procurado, ou seja, o número do CPF que eu vou digitar nessa célula. Vou dar o ponto e vírgula, e aí ele vai pedir na sequência. Matriz tabela. Qual é o nome da tabela onde eu vou buscar a informação? Então, nós demos um nome lá na nossa outra planilha de base. Ele já localiza aqui para vocês, ó, o nome base. Dou o ponto vírgula e ele traz número, índice, coluna. Então, lá na nossa base, a primeira coluna é o CPF. A partir da segunda seria o quê? O nome completo, terceira telefone e assim por diante. Como nessa linha que eu estou, eu quero o nome completo, então lá na minha base ela está na coluna 2. E aí eu vou dar um ponto e vírgula, e aí ele vai trazer essa opção do verdadeiro ou falso, que a grande maioria não sabe explicar quando se utiliza a opção falsa e quando se utiliza o verdadeiro, tá? Então, normalmente, a opção verdadeiro é quando eu vou buscar alguma informação, que nem, vou buscar o código 2. Ele vai achar lá na minha tabela, achou, opa, não tem o número 2 nessa tabela, então ele vai trazer o aproximado, ele pode trazer o número 3 ou o número 1, porque esse número 2 não existe na tabela, então ele vai trazer a informação aproximada daquele número, tá? Já a opção falso seria o que? A correspondência exata. O que significa isso? Então, nesse exemplo aqui, já diz aí um exemplo bem legal, ó. O CPF, ele é individual, cada um tem o seu. É um número que não pode se repetir. Então, eu quero trazer a informação exata. Quem é a pessoa daquele número de CPF? Então, eu vou usar a opção falsa, sempre para trazer a informação exata daquela célula que eu estou buscando, tá? Eu vou colocar aqui falso, ou eu poderia colocar também, representar o 0 como falso e o 1 como verdadeiro. Então, digito aqui falso e fecho parênteses. Quando eu der o Enter, ele não trouxe nada. Vou fazer uma simulação aqui, ó. Vou na minha base, vou copiar qualquer CPF aqui, ó. Vou copiar, vou colar aqui. Quando eu colar, olha lá, ele trouxe a pessoa correspondente. Então,
Aí o pessoal pergunta bastante, Grazi, eu posso arrastar para facilitar, já que eu vou ter que fazer uma PROC-V para cada situação, para trazer cada um dessas informações que eu preciso? Poder eu posso, pessoal, só tenho que fazer o seguinte, tem algumas dicas aqui para facilitar. Primeira coisa é travar a célula do CPF, para quando eu clicar e arrastar, todas as fórmulas fiquem fixas nesse número de CPF. Então, eu vou dar aqui, né, no meio da célula B3, eu vou dar um F4. Esse F4, o que acontece? Pode acontecer que ele não vai aplicar aqui no meu caso, mas o que eu posso fazer aqui? Vou colocar um cifrão antes da coluna e um cifrão antes da linha, que é o recurso do travar célula, tá? Travei a célula, aí agora eu vou dar um Enter, não aconteceu nada, mas se eu clicar e arrastar, olha só o que acontece, vai repetir todas as informações do seu André. Então, para facilitar isso, eu teria que entrar um por um aqui da minha PROC-V e mudar a coluna. Só que para não ficar cansativo, né, ficar fazendo 10, 12 vezes a mesma fórmula, normalmente eu crio um índice aqui do lado, ó. Eu digito aqui, no caso, a partir da 2, né, que é a coluna 2. Deixa eu só colocar a cor aqui, que tá, acho que transparente. Vou colocar o 2 aqui, ó. Já está na verdade, ó. Coloquei as colunas do 2 ao 12, certo? Por quê? Na minha PROC-V eu vou fazer essa alteração. Ao invés de digitar o número 2, eu vou clicar na célula que tem o número 2. Quando eu der o Enter, ó, não aconteceu nada, porque traz o André, que é a informação que está na coluna 2. Mas se eu clicar aqui e arrastar, olha só que legal. Ele já vai pegar cada coluna correspondente através desse índice que eu criei aqui na minha lateral. Então, o que eu faço para ficar mais fácil? Aqui o pessoal não precisa ficar sabendo que tem um índice aqui. Ou eu posso ocultar isso, ou eu posso colocar com a fonte branca, para ninguém ver o que eu fiz. E aí, pessoal, eu só tenho que formatar as informações. Então, salário aqui eu posso formatar em moeda, gratificação também, salário também, né, em moeda. Data de nascimento eu posso classificar aqui como data abreviada, certo? Que ele vai trazer aqui para nós, né? Tempo de serviço não precisa, aqui também a data, posso colocar a data abreviada, certo? Nessas duas situações acho que é mais fácil, né? E o restante está correto, ó. Prontinho, minha PROC-V foi feita, ou seja, a informação principal que eu tenho que buscar vai ser pelo CPF. Vai ser o CPF que eu vou digitar aqui. Quando eu der o Enter, ele vai trazer tudo automaticamente. Eu vou fazer uma simulação, vou copiar outro CPF, vou vir aqui, vou colar. Olha só que legal. Já trouxe tudo referente a esse CPF. Então, é dessa forma que se trabalha aí com a PROC-V. Ele busca as informações numa outra tabela e retorna a informação que eu quero através do número da coluna. Tudo bem? Finalizamos aqui a PROC-V. Aí eu trouxe um outro exemplo para vocês da PROC-H, tá? A ideia aqui já é uma outra tabela que eu trouxe, um outro exemplo, onde eu trabalho aqui por turma. Então, a turma da 8ª série, do primeiro, do segundo e do terceiro. Qual que vai ser a ideia? Através da disciplina eu trazer quem que é o professor que vai dar aquela disciplina da 8ª série. Essa base, pessoal, está aqui do ladinho, base PROC-H, onde eu trouxe, olha lá, as disciplinas. E na linha abaixo, olha lá, os professores da 8ª, na outra linha do primeiro, do segundo e do terceiro. Então, observem que o layout dessa tabela é diferente da outra. Na informação anterior que eu passei da PROC-V, nome, endereço, salário, estão por colunas. Nesse exemplo, eu trouxe o quê? Que as informações estão por linhas. Então, eu vou ter que nomear essa minha tabela também da mesma forma. Eu vou pegar aqui do português para frente, certo? Eu não preciso pegar os títulos da tabela, sempre pego a informação. Então, pego do português para frente e vou dar o nome aqui de base 2, certo? Vou lá na minha PROC-H e vou montar a fórmula, tá? Eu montando essa fórmula, seria igual PROC-H, abro parênteses, o valor procurado que eu quero buscar lá na minha base 2, a disciplina português, ponto e vírgula, certo? E aí eu tenho a matriz é o nome base
2, que a gente nomeou lá, certo? Ponto e vírgula. E aí eu tenho, lá, número, índice, linha. Qual que é a linha que eu quero para ele trazer o nome do professor correspondente? Então, a gente sabe que a primeira linha é só o quê? As disciplinas. Na segunda linha é os professores do oitava, na terceira linha do primeiro, na quarta do segundo e assim por diante. Então, nesse momento, eu quero a informação que está na segunda linha, que é a informação do professor da oitava série. Vou dar um ponto e vírgula. E aí ele vai trazer a opção do verdadeiro e falso. E aí eu também quero trazer a opção correta, ou seja, quem é o professor da disciplina de português? Então, aí eu vou colocar a palavra falso ou o número 0. Vou deixar aqui como número 0 para vocês verem. Fecho parênteses e dou Enter. Olha lá. Português, na oitava série, é a Solange. Vamos confirmar. Olha lá, oitava série, português, a Solange. Olha que legal. E aí, pessoal, quando eu arrastar aqui, ó, automaticamente ele já busca cada professor que está lá na linha 2, referente à sua disciplina. Legal, né, pessoal? E aqui eu faço a mesma forma. Faço a PROC-V para trazer os professores do primeiro ano e vou trabalhando dessa forma, tá? Vou fazer mais uma vez. PROC-H. Vou pegar aqui agora a disciplina, continuo pegando a disciplina. Ponto e vírgula dentro aí da base 2, ponto e vírgula, e a linha que eu quero nesse momento vai ser a linha 3, que é a linha dos professores do primeiro ano. Vou dar um ponto e vírgula e trazer, que é a correspondência exata, que eu quero que ele traga o professor correto daquela disciplina do primeiro ano. Fecho parênteses e dou Enter. Olha lá, trouxe todos os professores do primeiro ano para vocês. Então, pessoal, são duas formas de se trabalhar, né, no seu dia a dia, só que a gente tem que pensar qual vai ser o melhor layout para minha ideia, para o que eu preciso montar de acordo com as regras que foram passadas. Então, vai ter momentos que eu vou trabalhar com PROC-V, vai ter momentos que eu vou trabalhar com PROC-H. Mas, hoje em dia, na minha experiência como professora e dando treinamento em empresas, a grande maioria utiliza PROC-V. Vamos dizer assim, que 80% das empresas trabalham com informações por colunas do que por linha. Fica mais fácil também trabalhar por colunas em questão de visualização das informações, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e logo eu tô postando outros vídeos aí para auxiliar vocês, certo? Até mais, pessoal!